Mas o que eu tenho lido em função de outro tipo de interesse que não é de realmente me dedicar à pesquisa com células-tronco, que não, já tenho a minha especialidade definida e não estou em idade de trocar. Deve ser apaixonante o trabalho de genético. Mas o que eu tenho lido em função de outros interesses sociais, etc., é que as células-tronco adultas são muito melhores e muito mais certas de dar condições as células adultas tiradas da medula óssea de seres já nascidos, sem matar ninguém. Então, eu não sei, não posso afirmar isso, estou me louvando de leituras que eu tenho feito de especialistas no assunto. Eu não posso afirmar nada. Muito bem, então muitas dessas questões, o pessoal pensa que é uma questão médica. Digo, não, nem sempre é. Quer dizer, todos esses problemas, como tabagismo, negócio das células-tronco, a coisa da ecologia também, quer dizer, tudo isso, além do problema substancial, quer dizer, da matéria que está sendo discutida, existe o problema dos métodos usados. Quer dizer, uma questão dessas pode ser uma questão médica, por exemplo, como essa do tabagismo, pode ser enfocada de maneira totalmente independente de conhecimentos médicos, porque você depende de conhecimentos de outra natureza, que é, por exemplo, a teoria da argumentação e da prova, que é uma questão de pura, vamos dizer, lógica, que não é uma especialidade médica. Quer dizer, um sujeito com uma excelente formação médica, ele pode não ter a menor ideia da teoria da argumentação e da prova. Então, aquilo que ele acha que prova, isso não prova coisíssima nenhuma. Olha, meu amigo, eu não estou entrando nesse assunto, não estou dando palpite em medicina, não, mas teoria da argumentação e da prova, eu sou um especialista na coisa. Tá certo? E examinando sob este aspecto, né, coisas como a campanha tabagista, o ecologismo, etc., etc., você vê que aquilo é uma montanha de empulhações. E pergunto eu, o senhor tem um diploma de medicina, mas que autoridade isso lhe dá, tá certo, neste ponto? Que autoridade isso lhe dá em ciência lógica? Que autoridade isso lhe dá na argumentação dialética e na teoria da prova? Nenhuma. Tá certo? Mas no Brasil, brasileiro é caipira. Então, médico, engenheiro e advogado para ele é o supra-sumo. São as três modalidades de conhecimento que existem. Não existe nada fora, então é doutor. Olha, Laura, depois nós vamos voltar a falar sobre a nova ordem mundial, mas um assunto que volta e meia aparece aqui no programa é a respeito dos protocolos do Sábios do Sião, né? Então, ligaram para cá perguntando o que vocês podem dizer a respeito disso, e o Alex de Orleans, que é economista, está fazendo pós em gestão de negócios, dá os parabéns ao programa e diz o que vocês podem comentar sobre o protocolo do Sábios do Sião. Alguma coisa, inclusive eu fiz um estudo a respeito, quer dizer, eu também coloquei essa pergunta para mim mesmo há mais de 20 anos atrás e fui procurar até descobrir do que se tratava. Acontece que havia no século XIX um romance, né, de um autor chamado Maurice Joly, que é chamado Diálogos no Inferno. Então, quer dizer, e que ali se esboçava a ideia de uma conspiração mundial. Mais tarde, a polícia secreta russa do tempo do tsarismo, né, Ucrânia, trabalhou este romance e produziu, então, este negócio chamado Protocolo dos Sábios do Sião, que é a descrição de uma conspiração mundial que teria sido encabeçada pelos judeus. Na descrição, vamos dizer, dos planos futuros, existe muita coisa que veio a acontecer realmente. Tá certo? Por quê? Porque não precisa uma conspiração mundial para que haja movimentos históricos mundiais, como, por exemplo, esse movimento pelo governo mundial. Quer dizer, não tem conspiração nenhuma, é uma coisa pública, é uma corrente histórica. Se você fizer uma análise bem feita das correntes históricas, de o que elas estão tentando produzir, para onde estão tendendo, então você chegará à conclusão que, de fato, existe uma tendência à unificação do poder mundial. Não precisa ter conspiração nenhuma. Tá certo? Agora, o que este documento faz é, de fato, misturar, vamos dizer, uma análise histórica que nem sempre está errada, como, por exemplo, a ideia do anticristianismo crescente aconteceu de fato, tá certo? É uma corrente que já existia na época e que aumentou depois. Uma coisa é você fazer a análise histórica e outra coisa é você dizer que é uma conspiração e autoria, né? E botar, sobretudo, atrás os judeus. Falar, quantos milhões de judeus tem no mundo? Tem 18 milhões de judeus. Não dá para fazer uma conspiração mundial, meu amigo. O número é insuficiente.
Além disso, se os judeus fizerem essa conspiração, estão conspirando muito mal, porque só levam na cabeça, pô. Não é isso? Se eles são conspiradores, são os piores do mundo. Porque só se ferra. Se ferrar na Rússia, se ferrar na Alemanha, agora se estão se ferrando no Oriente Médio, depois então se eles conspiram contra si mesmos. Quer comentar alguma coisa? Não? O Eduardo do Bigorrilho, ele pergunta quais os interesses das grandes fundações Ford, Rockefeller e a nova ordem mundial. Eu tenho uma teoria a respeito disso. Opa! Eu acho que as fundações que têm origem no capital, grande capital empresarial americano, elas apoiam ações ligadas à nova ordem mundial. Por exemplo, quando você vai apresentar um projeto para uma fundação dessas, esse projeto só passa se tiver uma conotação de politicamente correto. Nenhum projeto que não tenha uma visão de atender alguma minoria, ou pretensa minoria, será aceito. E isso, embora possa parecer paradoxal, e é por isso que o nosso telespectador fez essa pergunta, porque ele, de fato, não entende como é que pode o dinheiro do capitalismo estar operando para isso. A minha teoria pessoal é que essa gente pensa que está dando golpe na esquerda. Quer dizer, os grandes capitalistas americanos acham que dando dinheiro para a esquerda, brincar de fazer revolução, né, por meio dessas fundações, eles param de incomodá-los e deixam que eles continuem a ser quem são e do jeito que são. Eu não consigo ver outro modo de explicar isso. Mas é a teoria do Rauschning, quer dizer, são interesses heterogêneos, quer dizer, que participam num grande esquema de transformação histórica, que ele chama Revolução pelo Alto, cada um tentando ferrar com o outro, manipular o outro. Mas eu sei o seguinte, nós aqui não vamos ganhar nada com isso. Quer dizer, a população sai sempre prejudicada. Quer dizer, essas grandes fundações e o movimento comunista internacional e o pessoal, vamos dizer, radical islâmico, tá? É claro que eles se odeiam entre si, mas eles estão juntos nesta brincadeira para destruir a civilização do Ocidente, o cristianismo e o judaísmo. Isso não é brincadeira, que são, vamos dizer, os valores que fundaram tudo o que nós somos, nossa concepção de pessoa humana, nossa concepção da liberdade, nossa concepção, vamos dizer, quase da sacralidade vamos dizer, da vida íntima humana, da opinião pessoal. Tudo isto é um legado judaico-cristão que não existe em outras civilizações. Na China, por exemplo, não existe a ideia de que o indivíduo vale alguma coisa por si. O que vale é o grupo, o que vale é a família, o que vale é o Estado. Tá certo? E o senhor, por exemplo, que exerce o seu direito de ter uma opinião, o senhor pensa que esse direito surgiu do nada? Não, isso requer condições históricas civilizacionais justamente criadas pelos profetas do Antigo Testamento e pelo cristianismo. Tá certo? E se tirar essas condições, esta liberdade de opinião vai para o brejo, como ela não existe na China, tá certo? E como não existe em quase todo o mundo islâmico. Tá certo? Então, esse pessoal, vamos dizer, é claro que eles se odeiam entre si, mas eles estão juntos contra nós. Quer comentar? Só complementando, não vou dizer nada diferente, nem contra, acho. Eu acho que existe uma outra razão também. Esse pessoal, essas grandes corporações, elas são todas fundações. Nos Estados Unidos há o hábito dos grandes multimilionários, multibilionários, fazerem fundações. Eu tenho uma certa impressão que esse pessoal enriquece muito, isso é uma opinião pessoal, enriquece muito e aí não tem mais nada para querer com dinheiro. O que eles querem? Poder. Poder político. Poder político. Porque falta, não adianta mais nada, o sujeito quer comprar um iate de 60 metros, daqui a pouco ele acha muito ruim, compra um de 120, aí ele compra um avião, aí não... Pô, o que eu vou fazer na minha vida? Poder político. Também não é só isso, Heitor. Aí tem a minha teoria do metacapitalismo. Quer dizer, o indivíduo, o grupo que enriqueceu com a economia de mercado, tá certo? E chegou no ápice. Quando ele chega lá, ele começa a ficar com medo daquela mesma liberdade de mercado que o criou. Porque até ali a liberdade de mercado está a favor dele, mas e se virar tudo? Ele não quer. Então ele começa a não aceitar mais a regra do mercado. Então ele quer criar um novo tipo de poder que garanta não somente a ele, mas aos seus descendentes. Então ele transforma um poder capitalista, que é dependente da liberdade de mercado, ele transforma num poder dinástico, que se afirma através da legislação e do Estado. Isso é o que eu chamo do metacapitalista. Quer dizer, o indivíduo que se elevou pela liberdade de mercado e em seguida a estrangula. E olha, mais uma para o Munir aqui, sobre os transgênicos. O Rafael pergunta o que está por trás da discussão dos transgênicos é uma política liberal?
Não, olha, Rafael, é assim, um liberal vê esse assunto da seguinte maneira. O agricultor pode, quando o agricultor decide que soja vai plantar, ou qualquer cereal, ou soja, ou qualquer outra coisa, ele deve tomar a decisão conforme as suas próprias condições, as suas próprias razões e valores. Então, o que um liberal diz para você é o seguinte: o agricultor tome a decisão que quiser sobre que soja plantar. A mesma liberdade funciona para o consumidor de soja. Então, se existe um conjunto de consumidores que faz questão de ter soja convencional, eles irão encontrar quem a produza. Seja qual for o caso, isto não é assunto para o governo se meter. O governo não tem nada a ver com essa escolha, pela mesma razão pela qual o governo não tem nada a ver com o fato se você compra um Volkswagen ou se você compra um Fiat. Essa é uma decisão entre você, a Fiat e a Volkswagen. Não tem ligação nenhuma com o Estado. Então, esta é a visão liberal do assunto. Então, vamos imaginar que, de fato, existam lá na Europa consumidores que vão preferir a soja convencional. Ora, se eles toparem pagar mais, porque saiba você que a soja transgênica não se planta por nenhuma outra razão que não seja pela questão do custo. Então, na hora em que a soja convencional custar o dobro da soja transgênica, como vai acontecer seguramente, aí não vai mais ter consumidor. Os consumidores da soja convencional se restringirão a um pequeno grupo de exóticos, aquele pessoal que faz compras ali na Alameda Cabral, que tem lá uma lojinha de assuntos macrobióticos. Pronto. Agora, o problema central é que o que está acontecendo agora não é simplesmente a aplicação dessa regra liberal. O que acontece é o seguinte: os ambientalistas precisam de poder político. Como é que eles obtêm poder político? Eles obtêm poder político quando eles estabelecem uma intermediação obrigatória, que é a deles, sobre todos os assuntos que envolvam a natureza, que é quase tudo. Então, o ambientalista fica poderoso politicamente quando ele tem que dar a última palavra naquilo que você planta, naquilo que você cria, naquilo que você come, no que você fuma, o modo como você maneja o esgoto da sua casa, se você usa água assim ou assado. Ou seja, os ambientalistas descobriram que o modo pelo qual eles obtêm um poder extraordinário e fenomenal é criando uma espécie de polícia que vai controlar a sua existência, as suas relações com a natureza. Pois é esta tendência, esse desejo de ser a polícia da natureza, que faz com que exista essa polêmica como está aí. Por quê? Porque é uma polêmica racional, porque o lado ambientalista não tem a menor prova, não há a menor ideia de que possa fazer mal à saúde. Os Estados Unidos produzem um volume de transgênicos de soja, por exemplo, que é igual a toda a produção brasileira de soja. Alguma coisa como 50 milhões de toneladas por ano. Então, a visão liberal é que esse assunto não deveria ser alvo da interferência governamental. E por que é que tornou-se um debate de natureza político-ideológico? Por quê? Porque para o mundo ambientalista, deixar de controlar isso no Brasil é uma derrota extraordinária, porque isso mina os planos de poder ambientalista, que é um dos, me permita dizer, um dos pilares da nova ordem mundial. Você não gosta mais das religiões? Quer dizer, todo padre agora é pedófilo? Não é essa a ideia que os filmes de Hollywood põem? Outro dia eu me dei conta que não tem mais filme em Hollywood que não tenha um caso de abuso sexual. Você sabe qual é a classe, é como se todo homem recordista de crime de pedofilia no mundo? Os assistentes sociais da ONU. Mas muito mais casos do padre e ninguém fala. Pois é, mas veja só, o que faz o Hollywood é dizer para você que está ouvindo o que nós estamos falando, que todo homem heterossexual, branco, é um ser pedófilo, um abusador sexual em potencial. É por isso que todo filme, todo seriado americano necessariamente tem lá um caso, um episódio em que aparece, como se os americanos, como qualquer outro lugar, fossem abusadores sexuais dos filhos. A mesma coisa, quer dizer, para que a nova ordem mundial possa prevalecer, ela precisa destruir a noção de religiosidade tradicional que existe. Como é que ela faz isso? Ela põe no lugar da noção de divindade, na divindade, por exemplo, cristã, ela põe, no lugar disso, põe a natureza. A natureza passou a ser uma espécie de culto novo pagão, que é o que tem hoje. Então, as seclas desse novo paganismo, que são os ambientalistas, precisam ter um poder de polícia sobre todo mundo. E é por isso que fica essa criação de caso com tudo quanto é assunto, quando na verdade esse é um assunto de natureza completamente
serena, tranquila, era só questão de analisar as coisas tais como elas são. Agora, ela está inserida numa luta pelo poder que está presidindo a nova ordem mundial. Quer dizer, as pessoas que estão coordenando essa nova maneira de ser, que é uma maneira de ser totalitária, precisam dar ao ambientalista um poder de polícia sobre todo mundo. É por isso que há esta pressão gigantesca sobre os transgênicos. No entanto, os transgênicos vencerão, porque é muito difícil de segurar isso muito tempo. Não tenho a menor dúvida disso, e eles resolverão os problemas que hoje se atribui à agricultura convencional. Quer dizer, os transgênicos já virão com programações genéticas para que a planta, por exemplo, não precise de nenhum herbicida, nenhum fungicida, nenhuma espécie de inseticida e assim por diante. O mundo vai ficar ambientalmente melhor com os transgênicos e não menos, por incrível que pareça. Vitor? Posso dizer alguma coisa? Fique à vontade. O programa é Tem uma seu. pergunta que eu quero fazer para você. Ah, é? A pergunta está programada de fazer e nós esquecemos, que é: existe algum partido político brasileiro que esteja fora deste esquema globalista da ONU? E no qual, portanto, nós possamos confiar para defender verdadeiramente, não da boca para fora, a nossa soberania? Eu não vejo. Não vejo nenhum. Não vejo nenhum, inclusive, hoje em dia, nenhum partido político é capaz de dizer essas coisas que nós estamos dizendo aqui. Nós todos. Nenhum partido político é capaz de falar mal da ONU. Por quê? O brasileiro não sabe dos malefícios da ONU, mas sabe de pseudo-benefícios. Então, o que acontece? A ONU é intocável. O partido que for contra a ONU ou a globalização política, esse partido está frito. Ele não vai ter ninguém votando nele. E para complementar o que está na mesma pergunta, do que o Munir falou, quando ele fala da liquidação da religiosidade cristã ocidental, eu vou falar o que eu aprendi inicialmente com o Olavo, mas depois me estendi e fui longe. Que todo o plano educacional da Unesco é baseado numa mulher chamada Alice Bailey, que ela recebe esses dados supostamente de um monge tibetano que viveu há 5.000 anos atrás, e ela é a grande influência sobre Robert Mueller, que é e foi assessor da Unesco durante uns 15 anos, vários secretários gerais, assessor, e exatamente a ideia básica dessa educação que a Unesco transmite para os países que estão baseados que aceitam a Unesco, é exatamente isso que o Munir falou. A natureza, o retorno à Mãe Terra, o retorno a terra é o nosso Deus. O ocultismo muito do vagabundo, né, dessa Alice Bailey, né? Quer dizer, a Alice Bailey via coisas, por assim dizer. Era visionário que achava que recebia mensagem de um monge tibetano, né? O qual nunca foi consultado a respeito e que ninguém viu em parte alguma. Mas o nome existe, Juval E essa picareta foi a mestra do Robert Mueller, que é o formulador da política educacional da ONU. Então, é para destruir o cristianismo e impor ao seu lugar esta vulgaridade, essa besteira ocultista, tá certo? Do culto da Gaia, da Mãe Terra, etc, etc. Né? Isso é de coisa de gente que é idoso, porra. E é isso que eles estão fazendo com a humanidade, estão chamando isso de educação. Eu vou tomar um outro exemplo daqui, mexendo nisso e ao mesmo tempo também ao desarmamento. Por exemplo, e eu vou dar uma opinião que muita gente me pergunta, como eu sou psicanalista, psiquiatra e tal, se deve-se ou não permitir às crianças terem brinquedos, arma, revólver, metralhadoras, etc. Isso virou vamos dizer, virou um caos, virou um inferno. Não se pode, criança não pode brincar com arma. Olha, o que acontece? Há o brinquedo, as pessoas não entendem muito o que o brinquedo serve. O brinquedo serve para a criança ir se preparando às funções que ela vai ter como adulta. Quem é que usa arma na infância?
os meninos. As meninas pegam boneca, as meninas fazem chazinho para as bonecas e os meninos pegam as suas armas e vão brigar de cowboy. Ora, é milenar que os homens são os que vão para a guerra e que as mulheres normalmente não vão. Quer dizer, pode haver outras culturas e tal. Hoje em dia é que está havendo mais uma aceitação das mulheres nas Forças Armadas, mas normalmente são os homens. Isso é milenar, isso eu acho que é bilenar, sei lá. Porque, na verdade, a arma da criança não significa absolutamente que ela vai se tornar um criminoso, mas sim que vai se tornar um indivíduo capaz de se defender. Este é o ponto. É preciso tirar lá desde o início a capacidade de defesa e dizer que dar armas faz mal. Porque não é verdade. Eu brinquei de cowboy a minha vida inteira, eu ganhei do meu pai um 2,45 Colt. Tanto que eles brincam, a maioria quer ser o mocinho, não o bandido. Quer ser o mocinho, não o bandido. Ninguém quer ser o bandido na hora de dar os papéis da brincadeira. Ninguém quer ser o bandido. O cara vai porque eles, bom, mas amanhã o mocinho sou eu, hein? Tá, tudo bem, então tá. Bom, vocês viram que nós conversamos durante 2 horas, passou rapidinho, né? Muita coisa aqui. 2 horas. E muita coisa ficou aqui sem resposta, infelizmente, né? As pessoas que participaram do programa não puderam ter as suas perguntas respondidas. Isso é sinal o quê? Que nós vamos ter que chamar o Heitor para voltar aqui, né? Com muito prazer. Ele vai ter que voltar aqui, né? Com muito prazer, agradeço. O interesse aí, eu estou vendo o número de perguntas. Nossa, muita coisa ficou sem resposta. Obrigado a todos. Obrigada a vocês, Então, Olavo. eu que agradeço, né, a presença do Heitor de Paula, né, a participação sempre brilhante do Monir e a presença encantadora da Maria. Obrigada. Eu queria dizer uma coisa só, os brasileiros se acostumaram a desconfiar dos políticos. Por que a gente não dá um passo à frente e começa a se acostumar a desconfiar do governo? Porque as pessoas desconfiam dos políticos, mas não desconfiam do governo. Faça um favor para você mesmo. Não acredite nas coisas que o governo te conta. E é preciso o governo, até a segunda ordem, estar mentindo. Você, por favor, procure maneiras, brigue-o a aprovar. Em geral, ele está mentindo. De vez em quando, até desarolhar. Muito obrigado. Obrigada a todos e olha, muito obrigada por ficarem conosco. Eu espero vocês na próxima semana, a partir das 15h30, com mais um Boa Tarde Curitiba. Excelente semana, um beijo para todo mundo e até lá.